Olá pessoal, nós estamos de volta hoje com o nosso terceiro vídeo da série Vivendo a Cultura do Reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre honra, alegria e esperança. Convido você que não assistiu os dois vídeos anteriores a voltarem lá no canal e darem uma olhadinha, assistirem o primeiro vídeo que falamos sobre cultura do reino de Deus, o que é a cultura do reino de Deus, e o segundo vídeo onde nós estudamos sobre o amor pela presença de Deus. Tá? Muitas são as virtudes, são os valores que compõem o reino de Deus, né? Nós falamos sobre o amor pela presença, hoje falaremos sobre honra, alegria e esperança, mas nós temos ainda inúmeros valores que precisam ser estudados e mais do que estudados, né, gente? Colocados em prática na vida daqueles cristãos que querem, que vivem a cultura verdadeira do reino de Deus. E eu trouxe alguns aqui para vocês: gratidão, generosidade, fé, paz, justiça, amor. Então é importante que em casa a gente dê andamento a esse estudo da cultura do reino de Deus, porque nós precisamos viver todos esses valores e a Bíblia traz todos esses ensinamentos para a gente. E é nela que a gente se baseia. Então, iniciando o nosso estudo sobre honra, eu vou pedir para vocês anotarem os versículos, porque nós não vamos conseguir falar de todos hoje, tá? E são versículos bem importantes. Então, honra, como que o dicionário, a mente humana, define a palavra honra? Define como a consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais. Também ela está associada a privilégio. Mas nós, cristãos que vivemos a cultura do reino de Deus, nós devemos ter na nossa mente que a definição de honra é a definição que a palavra de Deus traz para a gente, não o dicionário. E a palavra honra, em grego, ela significa reverência, estima, consideração, valorização das pessoas. Então, todas as pessoas, elas devem ser honradas, ou seja, valorizadas, estimadas, reverenciadas, né? Quando a gente abre lá em Mateus 25:40, e eu vou pedir para você acompanhar comigo, Mateus capítulo 25, verso 40, ele diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Ou seja, independente daquela pessoa que nós estamos convivendo, que nós estamos conversando, que nós estamos amando, discipulando, ajudando, nós estamos fazendo para o Senhor, né? Então, honrar as pessoas significa, de acordo com este versículo de Mateus, que quando nós honramos as pessoas, nós estamos honrando a Deus. Mas, infelizmente, nós temos uma péssima tendência como pecadores, que é seguir a definição de honra do nosso dicionário. Não é verdade? Para um pouquinho para pensar. Geralmente, a gente associa a honra à riqueza, a status social, a intelectualidade. Aquelas pessoas que são muito inteligentes, elas devem ser mais honradas na nossa cabeça, né, teoricamente, do que aquelas que não têm tanto estudo ou que são mais humildes, que possuem menos riquezas, menos bens materiais. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz e nos ensina. Por isso que é tão importante nós ficarmos ligados no que a Escritura fala pra gente. Porque quem quer viver a cultura do reino de Deus não segue dicionário, não segue televisão, não segue o que falam os jornais, o que falam as mídias, segue a palavra de Deus. Vamos abrir agora lá no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, 35, ele diz assim: vocês, porém, amem os seus inimigos. Difícil, né? Vou ler de novo. Vocês, porém, amem os seus inimigos,
Façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e para os maus. Esse versículo é um dos mais difíceis de a gente conseguir executar, colocar ele em prática na nossa vida, pelo menos para mim. Ele é difícil e eu acredito que para os irmãos aí também, né? A verdadeira honra, ela acontece quando o nosso próximo menos merece, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, segundo a cultura do pecado que foi em nós enraizada. Então, nós pensamos assim: nossa, aquela pessoa, eu não consigo nem ver aquela pessoa. São essas pessoas que nós devemos mais honrar, mais orar por elas, para que elas sejam alcançadas pelo Espírito Santo de Deus e para que em nós este sentimento ele seja trabalhado, para que a gente tire esse pecado, esse velho homem de dentro de nós e para que a gente consiga exercer essa virtude da honra, para que realmente a gente viva a cultura do reino de Deus. Agora nós vamos lá para Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Filipenses 2, procura aí na sua também. Se você não está com a sua Bíblia em mãos, vai anotando as referências, tá? Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Ou seja, independente da classe social, independente da profissão daquela pessoa, independente se aquela pessoa é seu amigo ou não, se ele é só seu conhecido ou se é uma pessoa que você nunca viu na vida e você vai precisar ter algum tipo de conversa ou de relacionamento com ela, nós devemos sempre considerar as pessoas superiores a nós. Isso é um princípio básico, bíblico, que a palavra traz para a gente sobre honra, né? Honrar é considerar todas as pessoas superiores a nós mesmos. Então, que nós tenhamos essa humildade, como Jesus tinha, de considerar todos superiores a Ele mesmo. Agora a gente vai passar para a segunda parte desse estudo, que é a virtude, o valor da alegria. Então anota também os versículos para vocês darem andamento depois, porque a gente também não vai conseguir falar sobre todos eles. A alegria, gente, simplesmente ela faz parte da definição do reino de Deus na Bíblia. A Bíblia diz que, lá em Romanos 14:17, fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Aqui, Paulo não fala que o reino de Deus é fé, que o reino de Deus é generosidade, que o reino de Deus é ajudar o próximo. Ele não fala que o reino de Deus é amor. Ele não fala que o reino de Deus é humildade, mas ele fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então, a alegria é uma virtude muito importante e a gente vai entender o porquê aqui nos próximos slides, tá? O que não quer dizer que as outras virtudes e os outros valores, como nós falamos lá no início do vídeo, não são importantes para quem quer viver a cultura do reino de Deus. Muito pelo contrário, são sim, tá? Mas a alegria é extremamente importante. Vamos abrir lá em Tiago agora, um pouquinho para frente de Romanos. Livro de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Esse é o versículo 3. Então eu vou repetir, porque às vezes é difícil desses versículos entrarem na nossa cabeça, né? Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Então, eu até fiz uma artezinha aqui, coloquei o seguinte: provação para o mundo, dificuldade, angústia, é igual a desânimo. Mas a provação para o cristão, para aquele que tem enraizado
os valores, né, que Jesus deixou pra gente, os valores do reino de Deus, provação significa alegria. E eu coloquei uma interrogação e uma figura que representa loucura, por quê? Porque a nossa Bíblia, a palavra que Jesus deixou pra gente, ela diz que o que está escrito aqui para o mundo é loucura. Então, muitas vezes, um versículo desse parece loucura para o mundo. Mas para nós cristãos, não é. Né? Como que a provação, como que a angústia, a gente tem que passar por ela, pelas nossas dificuldades, com alegria. Só entende isso quem conhece a palavra, quem tem o Espírito Santo dentro, né? Dentro de nós. Isso é tido aí pelo mundo como loucura, mas para nós não, né? A alegria, ela não é um sinônimo de ausência de dificuldade. Não, nós acabamos de ler na carta de Tiago. Mas a alegria, ela é um sinônimo de crescimento no meio das crises. O cristão, o verdadeiro cristão, ele se alegra mesmo em meio às dificuldades. Vamos abrir lá em Salmos 16 para ver o que essa palavra nos diz. Salmos 16, versículo 8. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Cadê? Hoje tem tantos versículos, mas a gente acha. Salmos 16, versículos 8 e 9. Diz assim: Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Por quê? Porque mesmo em meio às dificuldades, nós, filhos do Deus vivo, com o Espírito Santo que habita dentro de nós, temos a certeza que devemos nos alegrar, porque o Espírito Santo mora em nós. E mesmo em meio às lutas, nós precisamos ter alegria e ter a certeza de que o nosso corpo ele vai repousar seguro, como o salmista diz aqui, né? A nossa alegria ela não está atrelada, ela não está ligada ao dia que nós estamos vivendo, às nossas dificuldades, ao nosso momento atual. A nossa alegria está ligada à pessoa que nos dá essa alegria, que é Jesus, que deixa essa alegria disponível para nós. Nós só precisamos buscá-la. Nós temos acesso, livre acesso a essa alegria vinda do reino de Deus. Vamos lá para o livro de Neemias, lá no Velho Testamento também. Neemias, versículo 8. Neemias 8, depois de Esdras vem Neemias. Neemias capítulo 8, versículo 10. 8:10. Esse versículo é muito conhecido, né, de nós cristãos. O finalzinho dele, a parte B desse versículo diz assim: Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Muitas pessoas, muitas traduções dizem que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, quando nós nos sentimos entristecidos, é sinal que a nossa força ela está indo embora. Então, quando nós nos sentimos mal, quando estamos num dia ruim, nos dias de angústia, é importante a gente ter essa noção de que um alarme toca dentro da gente, que a gente precisa ter, né, a intencionalidade de entender que essa tristeza, ela vai levar a nossa força. A força que Deus nos dá para a gente executar, para a gente fazer, para a gente criar, para a gente trabalhar para o reino dele, para a gente amar o nosso próximo, para a gente cuidar da nossa família, para a gente cuidar do nosso trabalho, executar as nossas tarefas com excelência. Por isso, gente, que a alegria ela é tão importante. Vamos agora para Provérbios 24:10. Livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, diz assim pra gente: Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Tá vendo como a alegria ela está diretamente atrelada à força, ela está ligada à força? Se estamos desanimados, se estamos tristes, nós não temos força.
E aqui é mais um versículo da Bíblia que fala para a gente sobre isso, sobre a alegria do Senhor, a nossa força é. Passando agora para a terceira parte do nosso estudo, falando sobre a virtude da esperança. Também gostaria que vocês anotassem esses versículos para que estudássemos os outros, né, os que ficarem faltando, ok? E a esperança, gente, a Bíblia, sempre quando ela fala de esperança, na maioria dos versículos, ela liga a esperança à alegria. Uma pessoa alegre, por exemplo, geralmente ela é uma pessoa esperançosa. Ao contrário das pessoas que reclamam, que são murmuradoras, aquelas pessoas que a gente dá um bom dia e pergunta se está tudo bem, a pessoa fala, não está tudo bem, não estou bem, eu vou indo. Essas pessoas, geralmente, elas não têm esperança. Vamos lá abrir a nossa Bíblia agora em Hebreus, capítulo 11, 1. Hebreus 11, deixa eu achar aqui. Achei. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E a esperança, a gente espera, né? Esperança também está ligada, está atrelada a esperar. Esperança é quando eu alinho a minha vida, as minhas escolhas, o meu estilo de vida ao que Deus tem para mim, através da minha fé nas promessas que Cristo me fez. Eu aguardo em paz e com alegria. Eu não perco a minha esperança, eu não perco a minha alegria. Por quê? Porque a minha fé, ela me faz crer, me faz esperar em Jesus, né? É muito mais no meu Criador, naquele em que eu creio, do que na promessa, do que na bênção que Ele me prometeu. Vamos lá para Salmo 37, versículo 7. A gente já está finalizando o estudo. Salmo 37, versículo 7. Cadê? Salmos... Achei. Salmo 39, 7 diz assim. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Vou ler de novo. E eu, Senhor, o que eu espero? Tu és a minha esperança. Aqui, se nós lermos os versículos anteriores, o salmista ele está passando por uma crise, como se fosse hoje uma crise existencial. Ele questiona a sua existência, ele questiona Deus sobre quantos dias ele ainda tem para viver sobre a terra, ele questiona Deus que ele acumulou riquezas e que ele não vai levar nada dessas riquezas. Então eu acredito que ele estava meio chateado quando ele escreveu esse salmo. Posso estar errada, né? Claro. Mas o salmista ele passa por uma crise e depois ele faz um questionamento, que é o seguinte: e eu, Senhor, eu vou esperar o quê? O que vai acontecer comigo? Mas, rapidamente a ficha dele cai, ele se lembra, né, que ele é um cristão, que ele é de Deus, que ele segue os mandamentos do Senhor, que ele segue a Deus, e ele mesmo responde: Tu és a minha esperança. Então ele passa pela crise, ele questiona e ele mesmo responde em um versículo de 2 linhas. Olha como a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela nunca volta vazia, né? Então nós devemos sempre ter essa esperança de que dias melhores virão e crer nas promessas de Deus, mas principalmente crer nele, né? Esperar nele. Vamos abrir de novo lá em Hebreus, a gente tinha ido para o capítulo 11, agora a gente vai para o capítulo 10, um pouquinho antes, versículo 23. Hebreus 10, 23, ele fala assim, ó. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus.
Quem fez a promessa é fiel, ou seja, o nosso Deus não falha. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas a gente precisa esperar no Senhor as promessas dele. Nós não temos que viver, a Bíblia não nos ensina a viver esperando aquilo que Deus nos prometeu. Nós esperamos sim, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós temos que esperar em Deus. A nossa esperança, ela precisa ser firmada em quem prometeu a bênção. E nós vamos esperar em Deus e não naquilo que Deus nos prometeu, ok? Eu encerro esse estudo, eu gostaria de orar. Um estudo que ainda tem, muitos outros versículos para serem lidos, para serem meditados. E nós vamos orar agora, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui estudando a Tua palavra. Que o Senhor continue plantando em nós essa vontade, essa fome pelo estudo da cultura do Teu reino, para que nós, Senhor, sejamos ferramentas nas Tuas mãos. Primeiro, para nos edificarmos para nos edificarmos a nossa casa, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, para que assim, quando essa cultura do reino de Deus estiver enraizada dentro de nós, o Senhor nos use como ferramenta para levar a Tua palavra, para levar os Teus princípios a este mundo que tanto necessita do Senhor, do Deus da salvação. Muito obrigada por tudo, é a nossa oração em nome de Jesus e eu espero você no nosso último vídeo, que deve sair na semana que vem, onde o assunto é Vivendo como um cidadão do reino de Deus. Até lá!